Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus envolva-nos a todos nesses dias especiais em que estamos vivendo uma experiência nessa escola abençoada que é a Terra. Meu nome é Newton, participo do grupo Espírita André Luiz como médium e trabalhador da casa, e nesse dia vamos estar refletindo sobre um tema muito importante, que é a razão de nossa existência desde que fomos criados. Está no capítulo 4 da parte 1ª do Livro dos Espíritos, a inteligência e o instinto, nas questões 71 a 75. E várias questões são feitas pelo nosso insigne codificador, Allan Kardec, visando esclarecer a respeito dessa diferença, né? Dessas características que são particularidades dos seres, né? Da criação. E muito temos nos confundido ao longo da história da humanidade com essa questão do instinto e da inteligência, quando surge um, quando surge o outro, como eles se apresentam em nossa vida. São características só dos animais, são também características dos seres humanos. Então, através dessas questões que foram formuladas por nosso codificador, vamos poder compreender melhor, esperamos assim. E a pergunta 71 nos fala da inteligência, de que a inteligência é atributo do princípio vital, ou seja, aí entra uma outra questão, a questão do princípio vital, né? Que é a fonte que anima os seres, né? E a resposta dos espíritos: não, pois que as plantas vivem e não pensam, só tem vida orgânica. Então aí nós verificamos uma diferença, quer dizer, existem seres que têm vida orgânica, mas não pensam. Elas têm o princípio vital, que lhes faculta a condição da vida, contudo, eles não têm inteligência, não têm possibilidade de discernir. E muitos seres da criação estão nessa condição, né? A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Olha que como os espíritos estão nos trazendo uma reflexão muito interessante. Quer dizer, a inteligência, ela é um meio, né, que, de certa forma, atuando sobre a matéria, pode manifestar-se na vida, né? E quem veicula isso, né, quem possibilita isso, é exatamente o espírito, ou seja, o ser inteligente do universo, como está em um livro dos Espíritos, né? Então, continuando as reflexões, né, vemos então a seguir o que segue. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade de cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Olha então a diferença, né, que existem entre os seres orgânicos que não estão dotados de inteligência e aqueles que estão na condição de ter o atributo da inteligência. Então, é característica de algumas classes de seres orgânicos essa capacidade de atuar pelo pensamento. E os requisitos que são necessários para manifestar isso são a vontade de atuar, a consciência de que existem. Alguns seres não têm consciência de que existem. Só os seres que já dotados de inteligência e capacidade de discernir é que podem perceber-se como criaturas viventes, né? E, na verdade, a inteligência, né, ela caracteriza a capacidade de nós conhecermos como individualidade. Alguns seres não conseguem ter essa percepção, porque estão na fase instintiva ainda, né?
e a estabelecer essa conexão com o mundo exterior. Alguns seres da criação têm essa capacidade de interagir com o mundo exterior, mas não têm capacidade de discernir pela sua individualidade. Agora, a maioria deles tem a capacidade de usar a inteligência para prover as suas necessidades, como é dito aqui. E aí, então, segue as reflexões. E pode-se distinguir assim: os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade, nem inteligência, são os corpos brutos, né? São os seres inorgânicos, né? Tais como as rochas, os elementos químicos que constituem alguns corpos inanimados. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria, tais como os minerais, por exemplo, né? A água, o ar, enfim. São elementos inorgânicos, são elementos inanimados, são seres inanimados. Lembrando assim, né, que são criações divinas, que é importante lembrar de que tudo em a natureza são criações de Deus. Então vem a segunda reflexão, que nos traz o seguinte: os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Ou seja, seres animados, quer dizer, têm a capacidade de alguma forma se nutrir, né? São formados de matéria orgânica, são dotados de vitalidade, se mobilizam, buscam alimento, porém eles não têm capacidade de discernir, de compreender a sua condição de individualidade. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida, órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os seres orgânicos, né? Então, tem uma gama imensa de seres orgânicos, que os vegetais, né, alguns peixes, enfim, que estão nessa classificação, que não têm capacidade de discernir, não se percebem como criaturas, como seres, né? Mas têm toda a capacidade de buscar os alimentos, de interagir com o meio ambiente, de alguma forma conviver no meio em que vivem, né? Buscando os nutrientes para a sua existência. Esses nascem, crescem e morrem, se reproduzem e morrem, porém eles não têm a noção disso. Estão no processo da criação ainda, de forma ainda animados pelo sentido, pela vitalidade orgânica, porém sem a percepção ainda da sua condição. Temos também ainda a classificação em terceira etapa, que diz que são seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Nessas estão caracterizados, né, os mamíferos superiores, né, as criaturas humanas, alguns seres aquáticos, né, que têm a capacidade de interagir com o meio, são mamíferos também. Então, podemos então classificar assim a questão no capítulo 11º, né, falando-nos a respeito dos 3 reinos, os minerais e as plantas. A questão 585 nos traz um esclarecimento a respeito disso. Diz assim: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Segundo alguns, as espécies humanas formam a 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Essa pergunta também é interessante, que vem complementar o esclarecimento a respeito desse tema. São todas boas, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista material, existem apenas seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Olha que interessante nessa classificação. Desses 4 graus apresentam com efeito caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. Ou seja, a relação entre esses graus ela é tão
diversificada, tão estratificada, que os limites se confundem quando termina um e inicia o outro. Né? Então diz assim, a matéria inerte que constitui o reino mineral só tem em si vida mecânica, força mecânica. Ou seja, são a atração dos elementos, a repulsão por efeito dos elementos químicos, né, que se aglutinam ou se separam, enfim. Esses se constituem o reino mineral. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Ou seja, elas são construídas de matéria inerte, né? Mas elas têm em si já a capacidade da vitalidade. Elas têm a capacidade da heliotropia, da busca do sol para vitalizar-se, da busca do alimento pelas raízes, enfim, a busca dos nutrientes. E aí segue-se dizendo, os animais também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência da sua existência e das suas individualidades. Então, os animais, em sua maioria, não têm a capacidade de discernir pela sua individualidade. Não são todos. Né? Alguns mais elevados na cadeia do processo evolutivo já têm essa percepção. Mas eles todos são dotados de vitalidade, possuem uma inteligência instintiva, ou seja, já os albores da inteligência, a parte inicial do processo da inteligência. A criatura já começa a exercitar a capacidade de discernir, mas de maneira muito ainda fragmentária, né? Ainda na busca do acasalamento, do alimento, enfim, são ainda numa condição instintiva, muito limitada. E aí então o homem, na verdade a criatura humana, está no topo dessa cadeia. O homem tem tudo o que há nas plantas, nos animais e domina todas as outras classes, por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Somente a criatura humana, os seres humanos, têm essa capacidade de discernir. Os animais, eles nos olham e nos veem e não têm a percepção de um ser superior, não têm a condição de discernir sobre um ser que criou-nos a todos. Mas o homem já consegue entender e compreender isso. Na questão 72, nos diz assim, aliás, tem ainda, qual a fonte da inteligência? Quer dizer, se a inteligência é uma coisa, é um atributo do espírito, né, qual é a fonte dela? Já o dissemos, a inteligência universal. Há coisas que ainda não conseguimos entender, que ainda escapa à nossa capacidade de percepção, que são atributos da criação, do Criador. E a 72A nos diz assim, poder-se dizer que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal e assimila como tira e assimila o princípio da vida material, ou seja, cada um de nós, né, recebe do planeta, dos elementos do planeta, né, materiais para a nossa vida orgânica e também, constituindo o nosso perispírito, nós assimilamos do planeta essas energias, né, na fonte universal. E aí a pergunta dele se a inteligência também, ela tem pode ser também uma porção dessa inteligência maior da fonte universal. A resposta dos espíritos. Isso não passa de simples comparação, todavia inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse número. Ou seja, como nós fomos criados, a capacidade que nós temos, desde que o Pai nos criou, a capacidade de discernir, ainda não é dada ao homem compreender como isso nos é concedido. Porque ainda são coisas que estão além da nossa capacidade de percepção. No Livro dos Espíritos, no capítulo 11, a questão 604A,
nos diz assim: a inteligência é então uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Pergunta dos espíritos. Porém os animais só possuem inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Ou seja, os animais, eles têm uma capacidade de inteligência, mas para interagir com os seus, para a busca do alimento, para o acasalamento, para se proteger. Então, eles têm apenas uma capacidade de inteligência sobre a vida material. Mas o homem é dado a ele a inteligência que proporciona uma percepção da vida moral. Isso é o que nos distingue dos outros seres da criação. Não que estejamos assim, somos eleitos, não. Para que fomos criados e estamos em processo evolutivo. E a razão disso é que já galgamos essa condição. E isso é uma grande responsabilidade. Não é uma, diríamos assim, um beneplácito do Criador para todos nós, não. É uma conquista que cada um de nós realizamos e que devemos valorizar por estarmos nessa condição. A questão 24 do Livro dos Espíritos nos faz essa questão, que é pertinente também ao assunto, né? O espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Então, inteligência e espírito, ou seja, o espírito é que manifesta a inteligência. A inteligência é um elemento, um atributo essencial do espírito. Então, uma e outra coisa pode ser, digamos assim, considerados, né, por cada um de nós. A questão 73. O instinto independe da inteligência? E os espíritos respondem: precisamente não. Por isso é que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, todos os seres da criação, através do instinto, provêem a sua necessidade, a sua proteção, como dissemos, né? A busca do alimento, a busca de se acasalar, de se agregar com outras criaturas para se proteger das intempéries, né? Isso são características instintivas do ser. E nós também, criaturas humanas, né? Nós também, na fase mais inicial da nossa vida, nós agimos muito por instinto. Quando o bebê chora, ele está buscando alimento, ou ele está desconfortável com uma coisa, ele não tem capacidade de expressar, ele então manifesta através do choro essa necessidade. E na lei de conservação também nós temos a questão 702, que também contempla uma visão sobre isso, o instinto de conservação. É lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem. Qualquer que seja o grau de sua inteligência, é puramente maquinal, raciocinados em outros. Então, todos os seres vivos possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência, nos é puramente maquinal, raciocinados em outros. Então, o instinto de conservação é característica de todos os seres. Quando nós estamos diante de um animal, quando está diante de um perigo, ele busca se proteger, ele se afasta, ele sabe que aquilo pode lhe causar um mal. Os animais, por exemplo, diante de um risco, de um perigo, eles têm a capacidade de se proteger para não perecerem. De um outro animal predador, ou de um acidente que possa surgir por uma circunstância qualquer da natureza, eles se mobilizam para fugir, para não perecerem. Assim também a criatura humana. Nós temos instintivamente essa capacidade, esse desejo, essa coisa íntima de nós atuarmos. E aí nós raciocinamos para isso. Aparentemente é instintivo, mas existe um raciocínio, que é o raciocínio da preservação, do instinto de conservação. Continuando, então, em nossa reflexão, na questão 74. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Isso é, precisar onde acaba um e começa o outro. Ou seja, esse limite
ele é perceptível, é capaz da gente conseguir compreender isso, visualizar isso? E aí os espíritos respondem, não, porque muitas vezes se confundem. Mas, muito bem, se pode distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Né? Então, o animal, quando busca o alimento, quando ele busca se acasalar, quando ele busca a sua proteção, fazer seu abrigo, ele o faz de maneira instintiva e aparentemente expressando uma inteligência. Sim, essa inteligência é uma inteligência rudimentar. Se o filhote é afastado da sua mãe e levado depois à natureza, ele é capaz de agir instintivamente como se tivesse aprendido aquilo. Ele constrói o seu ninho, ele constrói o seu abrigo, ele busca se acasalar, como se faziam os seus outros de mesma espécie, sem que isso lhe possibilitasse, lhe fosse facultar uma inteligência especial para isso. Já é uma coisa instintiva neles. Né? Agora, há uma diferença significativa, né, entre quando o ato é de inteligência e quando o ato é instintivo. Como dissemos, né, existe muitas atitudes de defesa nossa, elas são instintivas. Defesa da vida, da preservação. O piscar dos olhos, quando alguma coisa se aproxima bruscamente, a proteção com as mãos, ao cair, a gente levarmos as mãos para nos proteger, isso tudo são atitudes instintivas, a gente não consegue chegar a um raciocínio, mas isso é uma atitude de defesa já da criatura, do ser, né? Muito bem. Estamos então assim, já chegando à parte final do nosso estudo, diz assim, é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Ou seja, se nós somos dotados de instinto e inteligência, na medida em que vamos desenvolvendo a nossa capacidade de inteligência, o instinto vai diminuindo? Ou seja, nós deixamos de ser instintivos? Porque muita gente acha que o homem age só por instinto. Que alguns seres, algumas criaturas, têm uma atitude apenas de instinto. Agem como se pior fossem do que os animais. Isso é um erro falar assim. Pois, na verdade, os animais, eles têm o instinto, é uma capacidade de inteligência que os conduz ao processo evolutivo de maneira natural, sem que eles errem, porque o instinto não erra. A busca do alimento, da preservação, é uma forma de inteligência que lhes permite viver e buscar a sua capacidade de cada vez mais interagir, desenvolver-se de maneira acertada, sem a capacidade de discernir da inteligência, mas com acerto permanente. Olha que beleza, né? E a criatura humana? O instinto está em nós e nós temos a capacidade de discernir com o instinto? Então os espíritos respondem assim, é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais, ou seja, um ser completamente intelectualizado, um cientista, um filósofo, né? Ele já não tem mais instintos? E os espíritos respondem, não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. Olha que coisa interessante. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Eu sei que acontece nos seres da criação. Nunca se transvia. Se nós ouvíssemos o instinto, sentíssemos, dessemos atenção à nossa capacidade de percepção instintiva, nós estaríamos acertando mais. E a subpergunta A, né? 75A. Porque nem sempre é guia infalível a razão. Aí então os espíritos respondem, né? Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio.
Olha que beleza. Essa é a capacidade, a diferença que todos nós temos em relação aos nossos irmãozinhos no processo da criação. Eles estão sendo conduzidos pelo instinto. Nós já temos a capacidade de discernir. E às vezes a razão nos falseia. Pelo orgulho, pela vaidade, nós acabamos tomando decisões equivocadas que nos prejudicam, né? Que nos comprometem. O orgulho, então, e a vaidade, o egoísmo, são as chagas da humanidade. Quando isso está exacerbado em nós, certamente isso nos impede, às vezes, de raciocinar de maneira adequada. Então, continuando esse trecho, uma explicação que vem, que é muito interessante, na pergunta, se eu perguntar. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado, ou seja, é uma decisão. Pelo livre-arbítrio, o indivíduo decide por tomar essa ou aquela atitude. A atitude instintiva ela é espontânea, é natural. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência, é a percepção das coisas exteriores, ou seja, nós temos a percepção de tudo que está ao nosso redor. E ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. A lei de liberdade, que nos possibilita a escolha do livre-arbítrio, a decisão que podemos tomar sobre as nossas vidas, sobre o que fazer de nossa existência. Né? Então, culminando o nosso estudo, trouxe também aqui do capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, a lei de amor. Essa mensagem do Espírito Lázaro é belíssima e nos fala de uma maneira de uma síntese tão bela, né? Sobre o processo evolutivo do ser pensante. Diz assim, no tópico 8, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que este é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito, ou seja, daquilo que já conquistamos. Em sua origem, o homem só tem instintos, ou seja, no início da caminhada evolutiva do homem, ele atende mais aos instintos. Tá? Saindo da fase animal, no início da sua fase hominal, ele atende mais por instinto, a sua capacidade de... A história nos mostra, toda a história paleolítica, né, nos mostra exatamente a vida como era naquela época. O ser apenas buscando, da mesma forma que os animais, seguindo os instintos. Quanto mais avançado, quer dizer, em sua origem o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. E isso é um aspecto muito interessante, porque é exatamente a diferença que faz entre a nossa condição primitiva e a condição do espírito imperfeito na condição em que nós estamos. Avançado e corrompido só tem sensações. E é isso que, de modo geral, ainda nos atrai. As criaturas humanas, que somos nós espíritos imperfeitos, ainda estamos muito ligados ainda à questão das sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, nessas classificações que aqui nos traz o Espírito Lázaro, o instinto, as sensações e os sentimentos. Esse é o nosso processo gradativo
na evolução. E que todos nós estamos sujeitos, todos nós estamos sendo convidados a esse exercício, para que possamos entender que só o amor, efetivamente, é a culminância do sentimento. E ele é que fará com que todos nós possamos viver em harmonia no planeta, como Jesus recomendou, como ele exemplificou, estando entre nós, né? E até hoje, amorosamente, trabalha em favor de todos nós. Que vos ameis como eu vos amei e trouxe a mensagem do Pai. Ele nos trouxe essa mensagem libertadora do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele foi o testemunho do amor maior. Nunca olhou para nós em nossos defeitos, nossas dificuldades, mas sim como criaturas no processo evolutivo. E aguarda que façamos esse trabalho, esse processo evolutivo, que cada um de nós deverá fazê-lo individualmente, mas que podemos coletivamente nos ajudar para construir esse sentimento. Nesses dias em que estamos ainda reclusos, estamos aconchegados nos nossos lares, estamos reunidos com a nossa família mais próxima, em razão dessa pandemia, temos que exercitar esse sentimento mais puro de amor. Mas que possamos externar isso também para todos aqueles que estão em sofrimento nesse momento. Podemos fazê-lo através da mensagem, através do contato, de um telefonema, através desses mecanismos que a mídia nos proporciona para que possamos interagir uns com os outros. Que a bênção do nosso Pai nos envolva, nos auxilie, para que possamos prosseguir nessa caminhada evolutiva, lembrando que a expectativa do Pai Criador, todos nós, é que desenvolvamos o sentimento de amor. Que a paz de Jesus permaneça conosco, que os amigos espirituais, nosso querido André Luiz e todos aqueles espíritos que trabalham na seara do Senhor possam nos envolver, nos fortalecer para que prossigamos em nossa caminhada. Que a bênção do nosso Pai permaneça conosco hoje, agora e por todo sempre.